Há um pouco de tudo no tapete rolante da atualidade. Por cá, Pedro Nuno Santos surpreende tudo e todos e reconhece erros do PS na forma como lidou com a imigração. O Bloco de Esquerda é apanhado na curva nas práticas laborais e um secretário de Estado estreia a nova temporada de casos e casinhos com direito à admissão. Agora, do lado da AD. Lá por fora, Trump não deixa pedra sobre pedra e só passou uma semana desde que tomou posse. A Alemanha entra na reta final da campanha para as legislativas em perfeita ebulição e uma startup chinesa de inteligência artificial levou 650 mil milhões de euros de capitalização bolsista às sete gigantes tecnológicas mundiais. Venha daí, bem-vindo ao episódio 163 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui. Muito bom dia. Estamos a gravar a uma quinta-feira e ainda com os ecos da entrevista de Pedro Nuno Santos ao Expresso, que saiu na sexta-feira passada. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sim, essa foi uma das questões, para lá da questão das presidenciais, que continua na área do PS. Neste momento o PS está em polvorosa. Foi uma semana marcada por salpicos de casos e casinhos em vários partidos e governo, e portanto o PS não queria ficar de fora e arranjou uma sessão de polvorosa com a entrevista de Pedro Nuno Santos. Como eu referi na estreia do meu programa com a Anabela Neves no Crossfire das segundas-feiras, que vai ser, como irão ver, sempre, já está combinado, já sei quem é o convidado, não vos posso dizer, vai ser da direita e é um grande convidado já na próxima segunda-feira, depois das 22 horas. É um programa de comentário com perguntas, mas não é só perguntas, não é um programa de entrevistas, portanto acho que é um modelo, às vezes até um bocado híbrido, mas que é bastante interessante, as pessoas gostaram bastante e portanto, e então na parte dos políticos, tanto de direita como de esquerda, gostaram bastante, a recepção foi muito forte. Portanto, isto tem dois tópicos. Portanto, a parte da entrevista de Pedro Nuno Santos foi efetivamente algo que, se nós virmos pelo lado de Pedro Nuno Santos, poderemos dizer que é ele a tentar moderar a tal imagem de radical que tinha. Uhum. Por outro lado, o lado mau é o lado das incongruências e do mau planeamento da entrevista. Primeira fase do mau planeamento. O que é que tu deves fazer em política? Ora bem, como eu citei na segunda-feira na CNN, um grande treinador, o Bill Belichick, o treinador dos New England Patriots, que criou Tom Brady, o Bill Belichick dizia que não deves dar à equipa algo, nada contra aquilo que os adversários possam usar. Portanto, tu não podes dar armas a sair da tua equipa para que depois os teus adversários possam usar contra ti. Agora, o problema é que foi usado dentro da própria equipa e pelos adversários. Porque ao dizer que, portanto, não fizemos tudo bem, isso até é um reconhecimento que é verdadeiro, Uhum. o PS não fez tudo bem durante 8 anos. Agora, ao ir mais longe e dizer que a lei não servia e não sei o que mais, é um ataque a António Costa, que teve a estupefacção da Ana Catarina Mendes, que teve a crítica do Eurico Brilhante Dias, portanto, tudo gente que trabalhou com António Costa. Portanto, E a Alexandre questão, Leitão a conter-se muito e Alexandre para. Leitão a conter-se, a pedir moderação e não sei o que Exato. mais, ela que é tudo menos moderada. Ora bem, e portanto ele abriu essa porta dentro do partido, portanto mete polvorosa dentro do partido, e a seguir tem o próprio PSD, aliás até do ministro António Leitão Amaro fez uma entrevista de facto de contra-atacar, que é, não nos esqueçamos que Pedro Nuno Santos, a propósito da questão da segurança e de imigração, tinha dito que o primeiro-ministro governava o governo mais extremista de sempre. Portanto, agora vai dar razão ao primeiro-ministro e, ao fim e ao cabo, contribui para aquilo que o Luís Montenegro disse na altura, que ele era o efeito fator de moderação. E, portanto, ele está-se a moderar como também Luís Montenegro estava. E, portanto, a partir de agora, críticas a atuações policiais, etc., quer dizer, tem que vir sempre com umas virgulazinhas, porque, ao fim e ao cabo, ele carimbou, portanto, fez um selo de qualidade de moderação ao primeiro-ministro. Portanto, é um erro, a meu ver. Tem o lado positivo que eu já disse, da possível putativa moderação da criação do perfil político de Pedro Nuno Santos, mas ao fim e ao cabo foi um erro. E depois foi um erro em termos de planeamento. Porquê? Porque o que é que tu devias fazer, Rui? O que é que tu fazias? O que é que tu aconselharias? Porque às vezes, como eu já disse 20 vezes, às vezes há bons conselheiros e depois o político é que segue o seu caminho. Mas às vezes também os políticos não têm bons conselheiros. Portanto, eu isso não sei. A assessora
do Pedro Nuno Santos, a assessora de imprensa, uma assessora competente, é a Márcia Galrão, se calhar até conhece, foi jornalista do Diário Económico, portanto, pessoa que eu tenho estima. Mas não tem a ver, portanto, com falta de capacidade que ela tem. Mas a questão é esta, qual é o erro? O que é que tu devias fazer para evitar, de facto, esses telhaços? Era ao contrário. Primeiro apresentavas as ditas propostas que Pedro Nuno Santos, na entrevista ao Expresso, disse que iam ser apresentadas esta semana. Hoje já é quinta-feira, estamos a gravar quinta de manhã, até agora Não ainda temos nada. nada ainda. Não Sim. temos nada. Portanto, ele apresentava primeiro as novas propostas e depois dava uma entrevista para consubstanciar e demuscular o seu posicionamento. Portanto, é ao contrário do que devia ter feito. Deu uma entrevista que parece que foi à pressão, se calhar mal preparada, e depois já ouvi, portanto, comentários que foi o Expresso que pediu muito. Meus amigos, os jornais, todos os títulos, pedem muitas entrevistas. Muito. Todas, tu sabes, portanto, pedes a tudo, a grandes figuras, a primeiros Claro, ministros, claro que a sim. líderes de banco, o teu jornal económico, nosso jornal económico, portanto, pede muitas coisas ao Paulo Macedo, com certeza, nem o Paulo Macedo não está disponível para dar entrevistas sempre. Portanto, dei o exemplo de um grande presidente de um banco, da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, o que é que tu tens de dizer? Quem manda é o decisor. Claro. O decisor é que escolhe o timing. Ora, se ele caiu naquele timing, o erro é dele, ponto. E, portanto, o que é que ele devia ter feito? Para fechar, planeamento. Antes de meter cá fora as propostas, consubstanciar, muscular, tanto para os jovens que eu sei que me ouvem, ainda agora recebi também já agora uma nota de um professor de uma universidade do Porto, que um jovem, que eu não vou citar aqui o nome, porque não pedi autorização, que um jovem fez uma recensão crítica ao meu livro, acho que correu bastante bem, vai ter uma boa nota, isso posso, posso dizer com antecipação, disse o professor, mas sobre o meu livro, portanto, como seguem, há aqui jovens que seguem esta questão, portanto, isto aqui são questões técnicas de comunicação que podem ir anotando, porque vão aprendendo de vez em quando aqui qualquer coisa com Maquiavel para principiantes, portanto, nesta parte, mas nas presidenciais. Na entrevista que foi feita Aberta a porta aqui a António Vitorino. Exato. No meu programa com a Anabela Neves nós levámos o Carlos César. O Carlos César é o presidente do PS, figura de prestígio. Portanto, o nosso programa vai ter nomes fortes lá na CNN. E, portanto, o Carlos César disse ali uma série de novidades. Aliás, foi notícia aquilo que o Carlos César disse no nosso programa. E esse, portanto, o nosso programa também tem esse efeito de dar notícia. Ora, o Carlos César disse que ia convocar uma Comissão Política Nacional para dia 8, até disse às 11h30 da manhã, julgo que em Setúbal, até disse isso que foi em Setúbal, para falar único tópico presidenciais. O que é que nós temos que tirar da ilação disto? Como nós já sabemos, este núcleo político duro mais próximo de Pedro Nuno Santos não morre de amores por António José Seguro. Neste momento pretende António Vitorino. Se tu estás a marcar outro ensinamento, se tu estás a marcar para dia 8 um tema único presidenciais, vai acontecer duas coisas. Ou até lá Vitorino, já está tudo planeado, tudo programado, e António Vitorino anuncia a sua candidatura antes de dia 8 e depois a Comissão Política Nacional do PS delibera e opta por escolher logo como seu candidato o António Vitorino. Ou António Vitorino não fez nada e, portanto, a Comissão Política Nacional está a pressionar para que António Vitorino tome essas medidas porque, para evitar o avanço de António José Seguro, coisa que eu acho mesmo que haja hoje, mesmo que haja um avanço de António Vitorino, eu julgo que António José Seguro continuará na corrida, o que é Sim. algo que o PS não queria, porque queria ter apenas um candidato para poder passar à segunda volta, e assim mitiga o eleitorado, e portanto o eleitorado neste momento tens vários candidatos que podem ter 10 a 15%, e portanto é um risco, ninguém sabe quem passa à segunda volta. Portanto, da esquerda à direita como à extrema-direita. Ok? Bom. E portanto, eu julgo que António Vitorino, portanto, ou dará esse passo, parece cada vez mais indicado que isso irá acontecer e que está tudo combinado. Se não tiver combinado, e se Vitorino até lá disser que não quer, isso tenho uma certeza que vai acontecer, como já foi dito até pelo próprio, da boca do próprio. Augusto Santos Silva já disse que António José Seguro só diz banalidade, e já disse que se António Vitorino não era candidato. Foi o que ele disse. O que é que isto se pressupõe? Se António Vitorino não for candidato, Augusto Santos Silva é. Portanto, temos até dia 8 este filme. E como eu já sei quem é que vai ser o meu convidado, também no dia 10 de março, no dia 10 de fevereiro, no meu programa, portanto, estou aqui muito satisfeito
com as nossas opções editoriais e convites já feitos, porque ficam a saber também os convites são feitos por mim e pela Anabela. E, portanto, aliás, o convidado que vai lá na segunda-feira fui eu que convidei pessoalmente, depois, como é óbvio, sempre com a aceitação da Direção de Informação, nós não passamos por cima, naturalmente, da Direção de Informação da CNN. Mas como já sabemos quem é que vai nos 3 primeiros, acho que já sabemos 4 primeiros, foi o Carlos César, o segundo é da direita, o terceiro já sei quem é, será do PS, portanto ficam já a saber, e o quarto eu acho que é da direita, também tenho quase a certeza quem é, porque tenho 2 nomes já em carteira e são eles depois que vão deliberar a Direção de Informação. Quem será esses candidatos? E, portanto, temos esta questão das presidenciais em cima da mesa, não esquecendo que Marcos Mendes também já foi notícia, credível, que deve anunciar a candidatura em fevereiro. E, portanto, E deixar a SIC. vamos ter um mês de fevereiro bom, depois um bocadinho mais quentinho ali no dia 1, 2, 3 e 4 de março, que é o Carnaval. Exato. Portanto, vamos ter folclore presidencial. Vamos ter desfile presidencial. É. E, entretanto, Rui, aparentemente o gabinete de Miguel Arruda, ex-deputado do Chega, parecia também um desfile, mas sim de malas que supostamente seriam desviadas no aeroporto Humberto Delgado. Isto é um golpe grande para o André Ventura e para o Chega? Olha, se tu me metes, vamos meter os 3 no mesmo saco. Vamos a E isso. já te respondo à tua pergunta Na dessa mesma só golpe mala. pós-Chega. Tivemos malas e malinhas, Exato. tivemos mamãs e mamanzinhas, e tivemos empresas e empresazinhas. Isto é, Chega, malas e malinhas, já todos sabem. Eu, sinceramente, eu digo-vos uma coisa. Qual é que é o grande problema? A tua pergunta é se... Eu acho que o Chega ultrapassou aquilo rapidamente, porque qualquer pessoa que vê aquele, desculpem lá aquele, vamos ser claros, alegadamente, face ao que eu vi e face ao que sai na imprensa, este Miguel Arruda é um larápio. Como é que um larápio está no Parlamento, e mesmo que seja com o estatuto, aquele estatuto livre de ser de qualquer partido, como é que continua no Parlamento? Claro que agora tem que haver uma investigação do Ministério Público, tem que haver algum juiz a ditar isso para haver um levantamento da imunidade parlamentar. Uhum. Agora acho que é contraproducente para o sistema político que aquele indivíduo, se for provado e eficaz e se for culpado de ser um Se mantenha larápio, como deputado, se mesmo, mantenha como mesmo não deputado. inscrito, não é? Com certeza, que se mantenha como deputado. Claro que ele neste momento tem que se manter. Agora, o que Marcos Mendes disse e não foi compreendido é que ele não, como é uma pessoa muito calma e moderada e no espaço de televisão, teve vergonha de dizer que o tipo é um larápio. Ponto final. Então um larápio pode ser deputado. Estamos aqui a brincar ou quê? E, portanto, alegado larápio. É as imagens que eu digo, vamos ver. Portanto, vamos ver o que é a questão, o que é que vem da acusação. E vai ser. Agora, alegadamente é um larápio. E já foi despachado pelo próprio partido. Portanto, atinge a questão, atinge uma coisa do Chega para mim mais importante, que é, quando um partido quer ser grande e começas a crescer e neste momento tens 50 deputados, há uma série, tem que se ter algum cuidado quando não é um partido de poder consolidado há muitos anos. Tens de ter cuidado quem são os paraquedistas que chegam ao partido. E, portanto, aqui o grande problema do Chega é ter cuidado, peneirar bem qual é o perfil das pessoas que põem como deputados, para evitar este espetáculo. Claro. Porque uma coisa é tu dizeres, foram salpicados, com certeza que sim, porque o Chega é um partido de moral e ética que quer ser irrepreensível e depois tinha lá um larápio. Agora, como todos viram, o homem não bate bem da cabeça. As declarações que ele disse, desculpem lá, mas quer dizer, a figura em si, o homem não bate bem. É uma criatura bizarra, é a minha opinião. Portanto, ele não pode pôr processo, porque é a minha opinião que ele parece-me uma criatura bizarra. E não acho que não bate bem da cabeça. Aliás, vários colegas do partido dele disseram isso, ouvi o Pedro Frazão dizer isso, André Ventura também disse, quer dizer, e portanto acho que salpica na situação que o Chega tem que escolher bem os homens e mulheres que mete no seu grupo parlamentar, para lá de ter que escolher bem os seus homens e mulheres que vai pôr como candidatos a vereadores nas câmaras municipais, porque todos nos Exatamente. lembramos, depois do bom resultado que teve nas últimas autárquicas, sendo um partido novo que elegeu vários vereadores em vários pontos do país, Houve uma série de dissidências. claro, passado um mês já estavam todos a baldar-se e para todos os partidos, não era só para a direita, foi para o PSD, foi para o PS e foi para o PCP. Portanto, este é o lado que salpica ou chega, tem que passar a peneirar o perfil, saber bem quem são as pessoas que mete nas suas listas. Relativamente ao Bloco de Esquerda, tão grave como, aliás, até acho que o Bloco de Esquerda teve imensa sorte com isto do Miguel Arruda, porque efetivamente, em termos do que é também a sua ética e moral, quer dizer, o lado feminista do Bloco de Esquerda, acentuadamente feminista,
isto é bastante grave, de facto, tu estares a despedir 5 jovens mães. E depois foi a reação. No início não era bem assim. Depois já era bem, porque foi comprovado. Depois já hoje, na revista Sábado, já há um outro senhor, também mais velho, que Já há foi um outro despachado, caso. que era um homem que era o faz-tudo do Bloco de Esquerda, conduzia, punha, fixava cartaz. Portanto, continuamos com casos. Há uma coisa que tem que se dizer. Compreendemos todos, isso aí tem que ser claro e justo. O Bloco de Esquerda tinha 19 deputados, passou para 5. Com isso, o que é que perdeu? Subvenção do estatal e, portanto, tem menos dinheiro. Portanto, tinha que fazer cortes. O problema é que fez os cortes exatamente contra aquilo que defende, que é a tal de jovens mães que estavam a amamentar, foi tudo embora. E, portanto, depois, quando tu vês a própria Mariana Mortágua a assumir que, de facto, não houve, devia-se ter explicado melhor, portanto, aquilo depois foi explicado por um mail para militantes. Quer dizer, tem que haver uma palavra, não é os pormenores. É primeiro, meus amigos. E é este lado que é o lado que às vezes, aqui sim, pela boca morre o peixe. É esta questão das mulheres respeitá-las e, sobretudo, ter uma conversa de líder, nestes casos, olhos nos olhos com as pessoas que têm de despedir e pedir-lhes desculpa e dar-lhes algum afago e dar uma boa explicação para o sucedido. Não sei se isso ocorreu, mas pelas críticas que tenho lido, não parece-me que não ter ocorrido. E, portanto, foi péssimo para o Bloco de Esquerda, ficou muito mal na fotografia e também a sua credibilidade moral também caiu bastante. Depois, a questão do Sr. Hernani. Epá, o Sr. Hernani eu disse ontem na televisão, quer dizer, século XXI, entra no governo, depois de ser secretário de Estado, é que vai fazer duas empresas. Epá, se tu me dissesse assim, olha, o homem tinha feito uma semana antes de ser escolhido para secretário de Estado, fez duas empresas e depois continuou com elas. Eu acho que ele devia logo ter dito o que é que devia ter feito se as tivesse. E até alguma incompatibilidade se as tivesse, uma vez que eram empresas de imobiliário, ele ia para dentro do Ministério, está a fazer a lei dos solos e que tem o PRR. Epá, e, portanto, eu acho que isto parece que as pessoas não trabalham, que os jornalistas andam a dormir e tal. Depois podem dizer, são tudo artefactos legais. Tudo o que ele fez é legal. Uma coisa é a legalidade. Eu não estou aqui a dizer o homem fez crime. Não, o que eu acho é que tem uma questão de ética, uma questão daquilo que tem que ser transparência política e, portanto, exatamente para evitar suspeições. E, portanto, foi um mau momento para o governo. Por último, deixa-me só terminar. E houve ainda o último momento para o PS, que é uma coisa que se tem que dizer, que é de ontem, que é a questão disto da PEN. Esta questão da Certo, PEN, exatamente. é uma coisa que Desenvolvimento na Operação Influência. epá, desculpa lá, esta questão da pena é uma coisa inqualificável. Eu ontem disse que era uma bizarria, era bizarro. Por uma nota, até diga a vocês todos que nos estão a ouvir, quando alguém vos colocar na vossa mesa, à frente de vocês, seja em papel, seja em formato de pen, seja o que for, algo que possa consubstanciar violação de segredo de Estado, vocês não devem meter num cofre. Devem chamar as entidades competentes, Ministério Público, Polícia Judiciária, mesmo a PSP, e dizer, olha, meus amigos, eu tenho aqui uma coisa que recebi e não percebo bem o que é que isto tem. E, portanto, o que é inacreditável é como o ex-chefe de gabinete, Francisco André, portanto, diz que aquilo lhe chegou por via anónima. Portanto, a pergunta é, mas quem é que se deu ao trabalho de fazer aquilo e com que vias? Era para chantagear alguém? E segundo facto, depois passa e deixa no cofre de chefe de gabinete onde estava o Oscaria, que era o famoso homem dos 75 mil euros, que por acaso nisto não tem culpa, porque o Francisco André é que devia ter comunicado às autoridades. Agora, sabes o que é que isto me fez lembrar? Eu ontem não disse isto em televisão, esqueci-me hoje a pensar nisto quando estava para te dizer, e tu também tens um espaço ligado ao futebol. Já sabes o que é que fez lembrar? Quem é que fazia estas listagens? Eram aquelas coisas que apareciam com as listagens dos árbitros Certo, e exatamente. com as moradas e os telefones do árbitro, e depois com o perfil que tinha 2 filhos e tal, e depois publicavam nas redes sociais para atemorizar os árbitros. Isto é uma coisa que é vergonhoso, mas não sei se era esse de facto o fim, mas fez-me lembrar isto hoje de manhã que estava a pensar Certo, isto, epá, quando é exatamente, que, exatamente. e portanto esta questão do usar parece que é uma coisa para chantagear, agora temos de ver quem fez a tal, quem é que fez aquilo, se foi por via anónima, qual era o objetivo, e quem é que fez chegar aquilo? Agora já passaram muitos anos, Francisco André já não era o último chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa, portanto já passou muito tempo. Agora, é de facto um caso inqualificável e, portanto, foram muitos tópicos esta semana a salpicar a política, Oh, Rui, sinceramente. de certa forma achas que este caso da PEN pode colocar aqui em causa a posição de António Costa no Conselho Europeu? Não, não, Achas que não chega lá? não, não.
Não, porque ele não tem conhecimento, a verdade é essa. Portanto, já, o que é que o António Costa passou? E passados estes anos todos, portanto, ele já Certo. tem o tal famoso mata-borrão, que dizia Uhum. Marcelo, mas António Costa tinha essa capacidade de mata-borrão de problemas. O que eu, sinceramente, eu acho que isto é mesmo incompetência e falta de visão, mas há aqui, atenção, mas tem que haver mais esclarecimento. Atenção, isto não é. Agora aquilo assim, toma lá uns possíveis violação de segredo de Estado com documentos que são classificados, ou que possam ser classificados e com dados que são das pessoas. Isso é uma coisa muito complicada. Rui, dentro desta dinâmica de casos e casinhos, de malas e malinhas, ainda querias fazer aqui um comentário de jantares e jantarinhos, ou não? Também jantares e jantarinhos. Isto é uma coisa extraordinária. Portanto, houve umas pessoas em Alcochete que decidiram como fazer um almoço onde estavam já 110 pessoas inscritas a pagarem 30 euros por cabeça para ouvir o almirante Henrique Gouveia e Melo. E o Gouveia e Melo cancelou a presença e deixou pendurados os tais 110 pessoas. Ora bem, primeira coisa, Estou tudo a eu pensar em sinceramente. Alcochete. Mas não, primeira coisa, é assim, deixa-me É lá o só nome da dizer uma coisa. iniciativa. Sim, sim. Sim, mas deixa lá, repara lá nisto. Mas ele aceitou o convite para ir lá. Estava inscrito, estava assinado, só depois é que diz, quando soube que o jantar era pago, é que disse que não, mas qual é o problema do jantar ser pago? Olha, vou dar um exemplo. Tu foste entidade parceira durante muitos anos, eu já fui orador convidado lá, esta semana na semana passada lá teve o Hugo Soares, no International Club, foi parceiro, o Jornal Económico foi entidade parceira do International Club, tal como outros meios de comunicação. Quer dizer, é convidado um conferencista, eu já fui conferencista do International Club em 2024, e depois quem quer paga, e não é Claro. pouco, é muito, olha, é mais do dobro do que os 30 euros para ouvir o Almirante. Olha, que eu tive 90 pessoas a ver-me, qualquer dia se calhar ainda se avançar com uma candidatura à presidência da República. Eu tive 90 e o Almirante 110, se calhar sou um candidato mais forte contra o Almirante do que alguns da política. Quer Estás dizer, eu ali tive. bem posicionado. Não, sim, pá, e ainda por cima com o almoço, era mais do dobro do coisa e as pessoas foram lá. Tal como tiveram no Hugo Soares, como tiveram Miguel Relvas, como tiveram teve até o João Paulo Correia, quando foi secretário de Estado do Desporto, mas teve poucas, como teve Alexandre Leitão. Quer dizer, qual é o problema das pessoas pagarem um almoço? Então, mas era aqui, acha que era oferta? Então as pessoas iam comer e quê? Pagavam na hora ali, estão lá, olha, quero um bife, e o outro dizia, quero um peixe. Não. Quando é uma, como toda a gente sabe, quando é uma tipo de conferência, um almoço destes, há um cardápio que é igual para todos, como é óbvio, e depois é pago. Portanto, este Almirante, desculpem lá dizer uma coisa, ele na logística pode ter feito muito bem, ninguém põe o contrário, mas aí está mais uma prova que ele não está habituado às coisas da política. Portanto, isto é um risco. Agora, não sei o que é que sabia, que havia de gente a habituar-se com 30 euros dos. Mas tem alguma vez a noção do que é que está a dizer? Portanto, isto é ridículo. Nem ninguém pegou nisto à séria. Qualquer dia, se calhar, na televisão tem de dizer uma coisinha destas. Mas, enfim, vamos à internacional. Rui, passamos para os temas internacionais e aqui com uma série de temas aglomerados dos Sim, primeira sim. semana de presidência de Donald Trump e de facto está em Olha, grande ritmo Donald Trump. sem dúvida. Então, foi aquilo que eu disse uma vez ainda na CNN, no dia da tomada de posse de Donald Trump, perguntaram-me se ele ia atuar em várias frentes. Eu disse, olha, o Donald Trump vai ser como aquele filme, por acaso não é grande coisa a meu ver, mas como aquele título daquele filme, tudo em todo o lado ao mesmo tempo. Está em Que é todo o lado, frenético. está a fazer tudo. E foi isto que eu disse na televisão. E veio a verificar-se mais uma vez. Mas enfim, bem, vamos fazer ao contrário, se me permite. Certo. Vou falar só da Alemanha, que era o único Uhum, tópico, porque eu depois quero falar do Trump e também tem uma ligação com a golpada chinesa nas tecnológicas claro. americanas em bolsa. E, portanto, na Alemanha só chamar a atenção que a CDU, Friedrich Merz, que é o tipo que está à frente das sondagens, está neste momento a fazer algo que não era previsível, que é fazer uma lei de imigração, porque há um pacto na Alemanha, que até tem um nome muito alemão, mas eu não sei falar alemão, portanto não arrisco, em que não pode passar nenhuma lei se depender apenas da AfD. Há este pacto partidário entre todos. Ora bem, Merz quer inviabilizar este pacto e vai apresentar uma lei de imigração dura, mais dura, que pode passar com os votos da AfD. Portanto, aqui há um enorme risco que é a tal coisa, queres dar a mão, querem-te logo o braço. E, portanto, qual vai ser este efeito sobre o futuro da AfD agora passar já exatamente
aprovar propostas dos dois maiores partidos, seja a CDU, seja o SPD. E, portanto, mas o outro lado importante é que este tópico da segurança e da imigração é o tópico do ano em 2025 e vai ser tópico também cá, meus amigos, na parte da segurança sobretudo, mas a imigração também, em muitas câmaras municipais, e nós vamos ter autárquicas, fixem isto, vai estar sempre o candidato que não aparecer com um discurso sólido sobre segurança, terá mais hipóteses de perder. Podem escrever isto, estamos ainda em janeiro de 2025, quando lá forem as eleições autárquicas, lembrem-se do que eu estou a dizer. Mas, portanto, esta é a questão da Alemanha, onde depois está esta radicalização sobre a lei imigratória e o crescimento da AfD, que é o segundo partido, já era, mas que ainda a crescer mais depois do apoio de Elon Musk à AfD, e, portanto, este vai ser uma eleição muito curiosa a acompanhar. Vamos agora à parte da América. Ora bem, Trump. Repara-me isto. Primeira coisa. Trump, logo, muito certinho. Aqui, aliás, a porta-voz de comunicação dele disse o seguinte, que ele é o melhor aliado da Europa. No tempo de 2016, a segurança, e o Donald Trump esteve sempre ao lado da Europa, foi o melhor aliado da Europa, que vai continuar assim, mas disse uma coisa que é a base de toda a política de Trump. Parte económica, parte de guerra comercial, como venho dizendo há muito tempo, e que será, e portanto avisou em Davos, aos meus amigos, ou produzem aqui nos Estados Unidos, ou pagam taxas. O que é esta lógica? Simples, defender os seus. Isto é, promessa que é, ao produzires nos Estados Unidos, quem é que tu contratas para trabalhar? Crias o quê? Postos de trabalho na E América. riqueza nos Estados Unidos. Riqueza nos Estados Unidos e postos de trabalho. E, portanto, Trump a defender a sua política, que é uma política protecionista, económica, comercial, de criação de mais empregos e desenvolvimento económico. Se está aqui alguma coisa em contrário, não. Se não perceberam isto, eu tenho a certeza que em Portugal houve muitos que não perceberam. Depois, parte interessante, um dos primeiros a falar com Trump, quem são os seus aliados? Um dos primeiros a falar foi uma grande surpresa, foi o presidente salvadorenho, o Bukele, que era uma coisa que ninguém pensava, quem é que se falava primeiro antigamente? Com o primeiro-ministro britânico, com a presidente da União Europeia. Portanto, o primeiro-ministro britânico foi chutado para canto, Trump já disse, falo daqui umas semanas. Portanto, vai lá a tua vidinha. Depois, quem são os aliados? Simples, desde sempre o disse. Javier Milei, Meloni. Este vai ser o eixo dele, portanto, o eixo vai ser Argentina e vai ser Meloni, Itália, na Europa. Os outros vêm atrás, portanto, ao contrário do que era habitual, que era a primeira chamada do Presidente dos Estados Unidos, era sempre a mesma coisa. Com quem é que falava? Com os seus próximos, isto é, Canadá, México, depois União Europeia e Reino Unido. Eram os 4 primeiros telefonemas de um presidente americano. Olha, estava ali no livro da etiqueta, não é? Apareceu o Bukele, apareceu a Meloni e apareceu o Milei. Portanto, ali quem manda é o Trump. Também se ainda não perceberam isto. Baralhar e voltar a dar. Bem, total, e sobretudo o quê? Obriga os outros. Esta gente não percebeu uma coisa. Este lado musculado do Trump obriga os outros a fiar fininho. A piar fininho. Portanto, estás a ver? E, portanto, a própria União Europeia não sabe como é que há de lidar com ele. Portanto, vai atrás. Parece que a mocha. O Keir Starmer está completamente estado para canto. E, portanto, tem que fazer aquilo que ele vai querer. E se ainda não perceberam isto também, e eu sei que em Portugal não perceberam. Depois, e que é outra coisa ridícula, frente comum do Scholz e do Macron para defender a Europa de Trump. E o Trump deve ter feito uma enorme gargalhada nos Estados Unidos. Vai ficar em terceiro lugar, que é o Scholz. Portanto, esta grande frente comum dura um mês, que as eleições são em fevereiro na Alemanha. O Scholz vai ganhar, só se calhar se ele olhar, perguntar ao espelho, espelho meu, quem é que vai ganhar estas eleições? E o espelho meu, dele, Olaf Scholz, disse, és tu, Olaf, és tu que vais ganhar eleições. Só o espelho dele é que deve dizer que vai ganhar eleições. Até acho que vai ficar em terceiro lugar, mas vamos ver. Mas esta frente comum de Scholz, completamente descredibilizado, Macron, completamente descredibilizado, para defender a Europa de Trump. O que é que eu tenho-vos a dizer? Parabéns à prima, devem defender Trump, ainda não percebi de quê. Porque o grande problema, como disse uma pessoa que esteve cá em Portugal outra vez, ontem no Conselho de Estado, Mário Draghi, é que a Europa está a atrasar-se face ao desenvolvimento industrial dos Estados Unidos e sobretudo da China, e aliás vamos agora a isto que eu queria abordar.
Porque o último certo, tópico que eu quero falar, para além do desculpa, investimento, diz, do investimento em é inteligência isso, artificial, dos é tais isso que eu, 500 mil milhões de euros. exatamente, era isso que eu ia fazer o elemento de passagem. Exatamente, exatamente. Porque era 500 mil milhões de euros logo, foi um dos principais decretos logo de Donald Trump, desenvolvimento. 500 mil milhões para a inteligência artificial. Portanto, não é só aquela questão dele ir atrás dos grandes magnatas das tecnológicas. Não, porque ele percebe que é aqui que também é um dos combates essenciais. E parece que não, mas no dia a seguir, tu tens o furacão DeepSeek, o furacão Exato. Que está a DeepSeek revolucionar, revolucionou as bolsas faz o contra-ataque desta semana. chinês e que tem uma coisa muito curiosa que é aquilo, várias coisas já saíram, que é o lado da tecnologia ChatGPT americana, vou chamar americana, portanto tecnológica Certo. americana, face à chinesa, portanto a chinesa não sabe o que é Tiananmen, a DeepSeek não pode falar de Xi Jinping, portanto uma série de tópicos são completamente controlados pelos chineses e depois o lado Não que sabe quem é o presidente de Taiwan. não sabe quem é o presidente de Taiwan, depois a questão é onde é que vão os dados de quem usa isto, estás a ver? E portanto a questão é esta, o que é de facto depois na bolsa houve muitos portugueses que eu sei que investiram, olha, muitas pessoas que investiram no famoso papel, como vocês tratam do mercado bolsista, no mercado de capitais, no famoso papel da Nvidia. E eu falei aqui, já há uns tempos falei da Nvidia, que é a questão que tem, que é que explora a questão dos chips, Os e chips para a portanto inteligência para a artificial. inteligência artificial. E sendo que a produção chinesa é mais baixa, mais barata, etc. O problema é uma coisa que posso-vos dizer isto, eu não sendo especialista, eu não faço investimentos em bolsa, sou um tipo muito conservador em investimentos, mas posso-vos dizer o seguinte, se eu tivesse ao contrário do que diz agora, eu não tirava da Nvidia. Porquê? Porque isto tem a ver com uma autorregulamentação, que o próprio mundo, o tal jogo, como dizia o Adam Smith, a mão invisível, o mundo está a autorregular-se neste momento depois da vitória do Trump. Portanto, vai haver aqui oscilações, mas eu tenho quase a certeza que a economia americana vai crescer. Se a economia americana crescer, quem investe na Bolsa Americana, quem investe nos grandes papéis da Bolsa Americana, vai continuar a crescer. Nomeadamente, quando tu tens este suporte, é uma questão de inteligência, quando tens o próprio governo americano a meter no mercado 500 mil milhões para a inteligência artificial, tu vais continuar a desenvolver a tua tecnologia, portanto a Nvidia vai continuar a ser um bom papel, as Googles vão continuar a ser um bom papel, as Tesla, tudo o que é a parte tecnológica americana vai continuar bem. Portanto, isto é um Sim. choque atual, foi uma surpresa, foi um movimento de surpresa, surpreendeu, e como tu já disseste, foram centenas de milhões, centenas de milhares de milhões de Só a Nvidia perdeu 2 vezes o PIB português. Exatamente. Portanto, foi toda a gente que há em Portugal que eu sei, olha que tenho pessoas amigas que investiram em Nvidia, assustaram-se depois, como achavam que a Nvidia, que era, uma vez um amigo meu que é presidente de uma grande empresa portuguesa, fui almoçar com ele e eu disse-me, olha, já viste isto? Se nós investíssemos no tempo, na altura em que esta empresa começou, ele começou com a calculadora à minha frente ao almoço, olha lá contigo, tu tinhas metido 100 mil euros naquela altura, na data X, tu neste momento tinhas 7 milhões de euros. Quem começou na altura certa, com 100 Uhum. mil euros, com investimento de 100 mil euros, tinha até antes da queda da Bolsa, até há 3 semanas, foi quando eu almocei com ele, tinha passado de 100 mil euros para 7 milhões. Ora, muita gente também sabe disto. E, portanto, muitos começaram a investir naquilo. Só que depois não acompanham o mercado de capitais e as constipações do mercado de capitais, como tu sabes. Há subidas e descidas. O tipo que é temeroso e não conhece o mercado de capitais leva um baque e vai correr vender. Às vezes não é assim. E, Às vezes portanto, é às melhor vezes aguentar. ora, está. É só para vos dizer isto, eu não sou especialista, mas sabes que eu acompanho e gosto, Sim. e também falei com pessoas sobre isto até. Meus amigos, uma das vacinas, olha, o primeiro mandamento meu para as questões de bolsa, eu já fiz o livro dos 10 mandamentos da política, Sim. mas vou dar-lhes o primeiro mandamento para quem joga na bolsa. Primeiro mandamento, é só uma palavra, paciência. Quem não tem paciência não joga lá. Se não tem ataques de coração, como deu a DeepSeek a muita gente. E de facto, como tu dizes, os analistas estão a prever que a Nvidia seja a empresa multinacional, a tecnológica mais rentável do mundo em 2026 e daí adiante. Claro, Portanto, e por isso para lá da leitura, eu informei-me com pessoas do mercado de capitais, claro, felizmente tenho amigos. E tenho um amigo, grande amigo meu, que é especialista nisto. E eu telefonei até pelos outros meus amigos e perguntei, olha lá, isto é mau,
Não é nada mau. Tenham paciência. Foi a pergunta dele. E, portanto, eu aprendi esse grande mandamento. Rui, e porque há mais vida para além da inteligência artificial, vamos às tuas sugestões culturais. Sim, senhor, já estamos aqui com. Hoje até alonguei-me mais até a falar de bolsa. Estás a ver? Imagina isto. Fantástico. Não, mas e não disse E muitos vamos disparates. abrir. E não disse Nada, muitos nada, nada. disparates, Tudo pá, certo, tudo portanto, certo. vamos lá ver. Olha, quero-vos dar aqui uma sugestão, meus amigos. Eu já vos tinha falado, a Netflix está a anunciar que tem novos capítulos, novas temporadas daquela série que eu acho maravilhosa, que se chama Yellowstone. Tem o Kevin Costner, tem uma personagem funda. Pá, tem personagens fabulosas, como a filha dele, a Beth. Mas ainda são só as iniciais. Eu já vi as 5 temporadas da série. É uma das séries marcantes para a produção americana. E pá, o Kevin Costner é uma instituição, mas a série é uma série de poder. Se aquilo tivesse petróleo, podia ser um Dallas, só com menos vilões e tal, mas aquilo tem sempre lá uns vilões e tal, não sei o que mais. Mas é uma série absolutamente fabulosa epá, e depois no meio daquilo muito humana, é uma série genial. E portanto está na Netflix, quem não viu pode começar a ver, porque vão dia 30, portanto até hoje, vão pôr os primeiros 3 temporadas, ou acho eu, do Yellowstone. Porque eu vi, estava no Sky Showtime, eu não tenho Sky, mas isto passou tudo no TV Cine e também está no Amazon Prime. Quem tiver Amazon Prime pode ver lá, as 3 primeiras temporadas estão lá. Depois, uma coisa que acabei de ver, os 2 episódios ontem, recomendo para quem gosta disto e para quem gosta de gangsters, The Fall of Puff Diddy. Portanto, podem ver que há a ascensão do grande homem do rap e produtor e não sei o que mais, as mortes associadas ao Tupac Shakur, a parte das mortes em discotecas e tal, e depois a parte da violência sexual, etc. Portanto, do caraças. Agora, a grande revelação que eu estou. Antes da revelação, vou deixar para o fim, só uma nota, registrei aqui, a primeira novela brasileira exclusiva da Max. Chama-se, estreou-se já estão lá uns 4 episódios, já vi lá, mas não vi ainda nenhum episódio, também não é muito a minha onda, chama-se Beleza Fatal. E tem 3 belezas, logo como todos se lembram, tem a Giovanna Antonelli, tem a Camila Pitanga e tem a Camila Queiroz. Portanto, tudo mulheres da Globo lindíssimas e que agora, como tu sabes, a Globo colocou uma série de acordos exclusivos que tinha com autores. Ainda há pouco tempo aquela série que eu vos falei da Juliana Paz, a Juliana Paz também já está sem contrato com a Globo e está a desenvolver séries fez aquela da Disney que eu disse que era uma das mais interessantes do ano passado. E, portanto, uma novela, portanto, para quem gosta, se há senhoras que gostam de ver novelas ou homens que gostam de ver novelas, uma novela na Max. Eu ainda não vi a qualidade dela, para a semana poderei dar nota, vou ver um episódio para me divertir. Chamo-vos a atenção da série, que mais eu já pus nas redes sociais, já vi depois uma série de pessoas que me seguem já a fazer também textos que estão surpreendidos e tal. Foi a série que mais me surpreendeu. Eu gosto de séries, vejo séries há muitos anos, eu costumo dizer, quem não sabe escolher entre o bom e o mau, porque há muita gente que baralha, esta é uma grande série, não tem nada a ver uma grande série porque tem lá uns tirinhos e não sei que são uma porcaria. Quem não vê cinema de qualidade não sabe ver o que é uma série de qualidade e não sabe ver o que é uma má série. Isso eu tenho essa impressão há muitos anos e por isso é que eu escolho com critério, com qualidade e bom gosto. E portanto, se há coisa que não, eu é raro surpreender. Portanto, recomendo-vos na Disney Plus, Paradise. Estreou-se na terça, tem 3 episódios disponíveis, eu posso-vos dizer que os vi os 3 de rajada. O primeiro episódio, eu vou só dar esta nota para não se... tem a ver com um ex-presidente dos Estados Unidos que é assassinado, portanto, se vocês veem logo no início da série, isso não tira qualquer impacto. O problema é que a série começa no último minuto. O último minuto é a loucura. A partir dali, meus amigos, a série, os 3 primeiros, pois é a explicação da coisa, vou só dizer assim, a minha cara no primeiro minuto da série é igual ao do sujeito, não vou dizer o que é que ele faz na vida, ao sujeito loiro do início do segundo episódio, ao ver aquilo que vocês vão ver. Fiquei com uma cara estupefacto. Fiquei surpreendido. Aquela série epá, e a música? Atenção sempre aos pormenores e aos apontamentos musicais. A música é sublime. Portanto, ficam com Paradise, Disney Plus, vão lá, não perdem o vosso tempo e vão ter todos a mesma sensação que eu tive e depois vou vê-los todos nas redes sociais a dizer Paradise com aquela fato fogo, diz umas coisas. Livros, para terminar, aliás, tu segues isso e portanto tens o Disney Plus, depois para a semana dizes-me. Olha, esta sugestão que eu comprei, ainda não li, o Miguel Sousa Tavares até já se referiu a ele, que saiu na semana passada, os mais poderosos, como eu falámos das tecnológicas, mais poderosos do que os Estados, das edições 70, de uma senhora chamada Christine Kerdelan,
que é sobre o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, portanto, como é que estes homens têm mais e são mais poderosos que os Estados. Pois o livro que me entreteve do fim de semana, eu ainda não acabei, porque são 500 páginas, isto é, ao contrário do que as pessoas acham, isto não são tirinhos no espaço, isto é um tratado de poder. O último, o quinto volume, que era o que faltava editar, do Frank Herbert, Os Hereges de Duna, portanto, da saga de Duna, editado, edição fabulosa da Relógio d'Água, são os 5 volumes, faltava o quinto, e isto é um tratado de poder, e portanto, depois também já saiu o filho, as filhas da Duna, isso já é do filho do Frank Herbert, isso já não tem a mesma qualidade. Agora, os 5 volumes recomendo a toda a gente. Há muita gente que acha que o Duna, quem gosta de ficção científica, é um bocado chato. É chato porque eles estão à espera de ver livros de ficção científica. O Duna é um tratado de política, é um tratado sobre o poder. E por isso é que esses que são fanáticos de ficção científica acham que isto é um bocado chato. Não, isto é tratado. Portanto, os 5 volumes recomendo, isto é útil. Agora, o que eu pus e que acabei de ler na semana passada, e depois não vos cheguei a dizer, epá, este livro é que eu vos recomendo, para quem gosta de política e das coisas à volta da política. É um livro da editora do Carlos Vaz Marques, da Ziggurat, que ele, aliás, até já no seu próprio mural já fez o destaque do meu texto sobre o livro. Chama-se Como Saciar um Ditador, que é de um senhor polaco chamado Witold Szablowski, e tem muito a ver, eu já vos citei aqui, até no meu livro está citado, o Richard Kapuscinski, tem um livro fantástico que é o Eban, que é sobre a África e a vida enquanto ele repórter em África. Ele lidou com uma série de políticos e ditadores e malucos da Libéria, etc., os senhores da guerra da Libéria, etc. Este vai falar com os homens que saciaram o poder de Pol Pot, Enver Hoxha na Albânia, Saddam Hussein, Fidel Castro, Idi Amin. Ouve lá, são coisas fabulosas. Só conto um pequeno pormenor. O Pol Pot, para a cozinheira dele, o Pol Pot, antes de ser o líder sanguinário dos Khmeres Vermelhos, tinha uma alcunha, era o colchão. E então para a senhora que era a cozinheira dele, era um homem bondoso, afável, simpático. Como toda a gente sabe, foi um líder sanguinário. Então porquê que era o colchão? Porque era, antes de chegar ao poder, era o homem que atenuava os conflitos dentro dos Khmeres Vermelhos, portanto ele era o diplomata, depois tornou-se um ditador. Sobre o Saddam, meus amigos, epá, este livro é delicioso. Portanto, ficam com a minha informação como se associar um ditador. Para terminar, Muito bem. E o Jornal Económico, só pergunta para dar esta que nota, Rui, o Jornal Económico vai ter no diz, site e nas redes sociais, se perderam alguma destas sugestões do Rui Calafato, sugestões culturais, o Jornal Económico vai ter no site e nas redes sociais um artigo precisamente com todas estas sugestões que o Rui nos deixa aqui semana a semana. Rui, vamos à obrigado, pergunta da semana. olha, obrigado, e isso era vamos dar, obrigado, e até porque isso era uma sugestão de várias pessoas que me ouvem e que me tinham mandado se era possível o Jornal Económico fazer depois publicar essas sugestões, portanto fico muito grato a vocês. Só é a última coisa, aqui não é a pergunta da semana, é só uma definição, foram os 80 anos do Holocausto, Certo. o Holocausto não pode ser esquecido, o Holocausto não pode ser também baralhado e trivializado, isto é, não se pode pôr fotos do Holocausto com as fotos de perseguição daquela intervenção policial no Martim Moniz. Quem o faz é perfeitamente risível o que é feito. O Holocausto é intocável, é algo que a história da humanidade tem que ter como uma marca indelével daquilo que nunca pode ser o horror repetido. Uma nota muito importante a fechar o programa desta semana. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafato. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.